No Japão antigo, crianças com defeitos congênitos eram por vezes veneradas como emissários dos deuses. Afastadas do convívio familiar, eram criadas e mantidas em templos nas montanhas. Mas quando visitavam as aldeias, vestiam um estrado de palha como roupa distintiva. Cupinchas, tu joia? Eu sou o Rusmé do Curionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês um pouco sobre um dos monstros mais populares do Japão, o Karakasa Obake. Segue a adaptação. O Karakasa Obake, um monstro do folclore japonês, é exatamente o que demonstra sua estranha aparência, a de um monstro ciclope perneta com forma de sombrinha de papel, com a língua de fora e 2 braços. Ou seja, a imagem estranha dessa entidade folclórica entrega quase toda a sua descrição e grande parte da pronúncia do seu nome, Karakasa Obake, que pode ser traduzido literalmente para monstro sombrinha de papel, ou usando de forma forçada um termo mais familiar, monstro guarda-chuva feito de papel. Ele também é conhecido pelos nomes de Kasa Obake, Karakasa, Karakasa Kozou, e se trata de um famoso yokai, ou duende do folclore do Japão, sendo de longe o mais popular monstro relacionado à condição de Tsukumogami, ou seja, a crença de que quando um objeto ultrapassa uma certa quantidade de anos, ele cria vida. O Karakasa aparece com frequência em modernas histórias em quadrinhos, filmes e videogames. Divertidamente estranho, frequentemente retratado como sendo um pouco mais amigável do que geralmente são os espíritos vingativos incorporados em objetos. Segundo a crença, tais espíritos sob a condição de Tsukumogami se tornam revoltados quando incorporados em objetos jogados fora sem os devidos cuidados. Ou seja, basicamente, objetos velhos devem ser incinerados em santuários. Mais adiante, quem sabe, Copinchas, eu compartilho um pouco mais sobre a condição de Tsukumogami. No folclore popular, o Karakasa é descrito como um monstro com forma de sombrinha de papel wagasa, com uma perna só que usa para pular e assim se locomover. Muito raramente é descrito com 2 pernas, como foi por Kano Utageshin no Pergaminho dos Monstros, realizado por volta dos anos 794 a 1868. Durante o período Muromachi, dos anos 1336 a 1573, no Hyaki Yagyo Emaki, ou Pergaminho Ilustrado dos 100 Demônios Noturnos, o monstro é retratado como uma figura humanoide, cuja cabeça teria a forma de uma sombrinha tradicional fechada, bem diferente da descrição do Karakasa mais conhecido hoje em dia. Ao que parece, a aparência de língua de fora e apenas um olho começou a ficar popular graças ao contato com os portugueses e, principalmente, por volta do começo do século XX, durante o período Taisho, quando o monstro passou a ser amplamente conhecido com uma perna só, devido ao seu desenho figurar em cartas originalmente portuguesas, semelhantes ao nosso baralho ocidental. Esse tipo de baralhos são chamados no Japão de karuta, em que se destaca o hanafuda, e foi especificamente no baralho conhecido como Obake Karuta que a figura de uma perna só entrou para o imaginário popular. Esses baralhos são populares até hoje, e uma notória fabricante foi a Nintendo, a mesma que faz videogames hoje em dia. Dos variados monstros oriundos de objetos e utensílios que aparecem no Pergaminho Ilustrado dos 100 Demônios Noturnos, o Karakasa foi o único a ficar famoso, aparecendo com frequência em histórias antigas e em caricaturas. Em tempos modernos, quando o Karakasa é representado em filmes ou desenhos animados, quase sempre tem um caráter inofensivo e bobo. Quando causa susto nos personagens humanos, é mais pela surpresa do seu aparecimento repentino e inesperado do que pela sua aparência monstruosa, que fala sério, né, Copinchas? É sem noção e é engraçada. O Karakasa é muito conhecido e popular. Praticamente qualquer um no Japão reconhece a sua forma cômica, mas desproporcionalmente à sua fama, os registros de avistamentos são tão escassos
que dá para dizer que são inexistentes. Assim que, devido à figura deste yokai pertencer quase que exclusivamente ao universo das artes, praticamente não existem relatos ou lendas sobre o Caracaçá. E, portanto, não estaria claro de que tipo de monstro se trata. Mas existem algumas possíveis origens bem intrigantes, e esta é a parte suculenta dessa lenda, cupinchas. Após a Segunda Guerra Mundial, acadêmicos passaram a explicar que a sua figura, apesar de folclórica, está mais para um personagem de mangá, ou de histórias em quadrinhos, do que para uma entidade mitológica. Ainda por cima, geralmente é classificado em um grupo de yokais que só aparecem em desenhos, pinturas e contos, diferentes de muitos outros monstros que realmente sobram registros de avistamentos, ataques ou interações. Acreditam também que sua figura poderia ter sido forjada há muito tempo através de contadores de histórias, assediados por ouvintes que desejavam novos relatos. Assim que, de modo particular, criaram um monstro apenas para suprir uma demanda imediata, semelhante ao que acontece hoje em dia quando, na falta de uma nova história, de um novo mito, criam um chupa-cabras para substituir o monstro do Lago Ness, por exemplo. Justamente porque o tema anterior ficou batido demais, manjado demais, e esses novos mitos acabam criando fama e vida própria. Da mesma forma como é o caso do Slenderman, um monstro criado em um concurso de Photoshop na internet e que hoje alimenta as creepypastas de terror. Devido a que eu achei que esse tema está mais para um conto do que para uma lenda com base em fatos, eu nem pretendi adaptar em vídeo, cupinchas. Mas acontece que o meu correspondente japonês e cupinchão, o Sr. Ryozen Nomiyama, um estudioso do folclore do seu próprio país, fusqueiro e um dos maiores modelistas de action figure do mundo, apontou uma possível outra origem para este monstro. Assim que aqui, eu compartilho com vocês essa fascinante versão. O nome Caracaçá, cuja grafia não expressa a pronúncia de guarda-chuva ou sombrinha, na verdade faz uma referência a uma época e um lugar. Antes do período Heian, a finais do século 1100, o guarda-chuva era, como hoje em dia, uma proteção para a chuva. No entanto, parece que o modelo daquele tempo permanecia sempre aberto e não fechava. Os guarda-chuvas com mecanismo de abrir e fechar foram desenvolvidos em um país avançado naquele tempo, o país de Tang, ou o país de Kara em japonês. Daí o nome, guarda-chuva de Tang, ou em japonês, Caracaçá. Especificamente, o guarda-chuva ou sombrinha que abre e fecha surgiram durante a dinastia Tang, dos anos 618 aos anos 907, uma dinastia sucessora da dinastia Sui da China. Localizado o lugar de origem do guarda-chuvas que abre e fecha como os de hoje em dia, e a origem do nome, falta agora a razão para a forma humanoide do monstro. Acontece que em tempos remotos no Japão, as crianças com defeitos físicos e que padeciam de retardo mental eram consideradas diferentes das pessoas comuns, mas não de uma forma negativa como foi e é em muitas sociedades. Mas sim, houve um tempo em que havia consciência de que essas crianças eram mensageiras dos deuses. Por sua vez, essas crianças eram afastadas dos pais para serem muito bem cuidadas em templos ou santuários nas montanhas. Mas apesar da profunda veneração que tinham por elas, essas crianças em si tinham uma criação tradicional muito rígida, o que resultava em uma existência muito solitária. Em outras palavras, nascer no Japão antigo sem uma perna, sem um olho, sem um braço, significava ser afastado dos pais, não poder ter amigos e ainda por cima, como mostra de que era uma criança dos deuses, envolvia um infante com esteiras de palha como vestes distintivas, ocultando seu corpo deformado das pessoas. Quando essas crianças envolvidas em esteiras de palha, com uma fresta por onde enxergavam, desciam dos santuários localizados nas montanhas para as aldeias, sua semelhança com guarda-chuvas de papel poderia ter dado origem ao Caracaçá, ou baquê. Parando para pensar na imagem boba e alegre do monstro Caracaçá, e parando para pensar no que sentiam as crianças veneradas daquele tempo, que tanto desejavam brincar com outras da mesma idade,
mas não podiam devido a que levavam uma vida de veneração com muitas restrições, notamos que, na verdade, se trata de uma história muito triste. E é isso, Copinchas. Obrigado por assistirem. Abraços.